Muita gente me pergunta quais são as obras imperdíveis do Museu do Louvre. Olha, essa é uma pergunta que não é fácil de responder, já que o Museu do Louvre, que é o mais visitado no mundo, tem um acervo enorme de obras que cobrem desde o período da Antiguidade até o século XIX. Ainda assim, eu preparei uma seleção de 5 obras que, na minha opinião, você não pode deixar de ver. 1. A Stela de Hammurabi. A Stela de Hammurabi é um monumento monolítico, talhado em rocha, que data do século XVIII a.C. Na parte superior, podemos ver Hammurabi, que era o rei da Babilônia, na época, recebendo do deus Marduk a insígnia do reinado e da justiça. Na parte inferior, está escrito na pedra o conjunto de leis que vigorou naquela região, que é conhecido como Código de Hammurabi. O que talvez você não saiba é que nesse código ficou determinado o princípio de talião, que dizia que a pena deve ser proporcional ao crime. Isso é conhecido popularmente como olho por olho, dente por dente, o que naquela época tinha um significado bem mais literal do que hoje. 2. A Vitória de Samotrácia. Essa fabulosa estátua grega de mármore de quase 2,5 metros de altura foi feita provavelmente entre os anos de 220 e 190 a.C. Ela foi encontrada por arqueólogos franceses em 1863 num santuário da ilha grega de Samotrácia, no mar Egeu. Ainda que danificada e sem cabeça, é uma peça extremamente imponente. Era da tradição grega personificar conceitos abstratos. Nesse caso, a mulher alada da escultura é a representação do conceito de vitória, que se apoia sobre a proa de um navio. Uma curiosidade à parte sobre esse assunto é que, em grego, o nome da deusa Vitória é Nike, de onde veio o nome da marca Nike, cujo símbolo é justamente uma asa. 3. A Virgem do Chanceler Roland. Eu escolhi esse quadro de Jan van Eyck por ser uma joia da escola flamenga do século XV, período de transição entre o gótico e o renascimento. No mesmo ambiente estão representadas uma figura divina, a Virgem Maria, e uma figura mundana, o chanceler Nicolas Roland, que parecem conversar. Na imagem, podemos perceber a intenção do artista em dar profundidade à cena e o uso precursor da tinta a óleo, que foi determinante para o rumo da arte ocidental. Outra coisa interessante de se observar é a riqueza de detalhes, que é muito característica da escola flamenga e que se opõe à tradição italiana que priorizava o conjunto da obra. 4. A Mona Lisa. É claro que eu não poderia deixar de fora esse quadro, que é talvez o mais conhecido do mundo. O retrato de Lisa del Giocondo, ou Mona Lisa, dispensa apresentações e também possui diversas releituras. Mas prepare-se para esperar a sua vez no Louvre e ter que olhar essa obra-prima bem rapidinho, porque a fila não pode parar. Para além de toda a mística em torno da Mona Lisa, trata-se de uma belíssima pintura, em que se vê como Leonardo da Vinci dominava a técnica do claro-escuro e do esfumato, que é esse efeito em que sucessivas camadas de tinta criam uma impressão de esfumaçado. É muito interessante também analisar como o pintor concebeu o sorriso mais enigmático da história da arte, e os olhos que perseguem o espectador onde quer que ele esteja na sala, o que pode ser explicado pelo fato de ele ter pintado a cabeça da Mona Lisa voltada para uma direção e os olhos voltados para a outra. 5. A liberdade guiando o povo. Eu finalizo as minhas dicas com esse quadro monumental de Eugène Delacroix, que é um belo exemplo do romantismo francês. Ele representa a Revolução de Julho de 1830, que provocou a queda do monarca Carlos X da França. É interessante ver como aqui também, segundo a tradição antiga da qual eu falei anteriormente, o conceito abstrato da liberdade é personificado. Nesse caso, a liberdade não é uma figura feminina idealizada, mas sim uma mulher do povo, que inclusive tem como pedestal os corpos dos soldados derrotados. Nesse giro rápido pelo Louvre, a gente passou por obras bem diversas e de diferentes épocas. E para entender essa diversidade na história da arte, é preciso contextualizar a nossa forma de olhar, e então eu aproveito para convidar você a assistir uma aula em que eu falo sobre o meu método dos 4 olhares, que eu desenvolvi a partir da minha experiência como professor de História da Arte.
e que facilita a compreensão e a memorização dos diversos estilos artísticos. Para assistir à aula, basta clicar no link que está aparecendo na descrição desse vídeo. E até a próxima!